Agora um pouquinho, vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia, como que é aqui, algumas fotos. A gente está sempre presente, né, nas visitas multi, aqui em 2 UTIs diferentes, treinamento de vancocinemia com o laboratório, que a gente fez um treinamento com eles. Aqui a reunião trimestral do time gestor, porque todo o programa, gente, eu não falei, não citei, né, porque mas existe um time gestor, né? Tem o time operacional, que somos nós que operamos, mas tem um time gestor, e ele é representado por todas as classes, né? Diretoria, gerente de farmácia, gerente de TI, médico, todos os médicos também das classes, então a gente tem uma reunião de time gestor a cada 3 meses para apresentar dados, para puxar, levar para eles problemas eventuais que a gente está tendo com aceitação, o que, que eles acham, para eles ajudar a gente também com ideias, né? Porque eles veem as coisas de uma outra forma. E aí, quando você forma esse time gestor, é isso que vai te dar força para você né, ter um programa. Porque se você pega uma pessoa de cada área, então você precisa de uma alteração, né, no sistema, você vai ter a TI, porque você tem uma pessoa do time gestor que é da TI, né? E tendo também um médico representante de cada especialidade também é importante, né? Porque a gente comenta com eles, né, o que está acontecendo, se está aceitando, se não está. Atuação diária com infectologia, eu e a doutora Carol ali, a integração do PGA. Antigamente era essa planilha aí, enorme, mas aí a Noham chegou para nos salvar. A integração com o NVE, né, que é o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, que é muito importante também falar disso, que dentro do NCH ajuda a gente muito nessas amostras, nessas pesquisas, né, desses, vamos dizer assim, dos bichinhos mais estranhos, né, tem a Elisângela, que é desse núcleo aqui, que ajuda a gente muito também. Visita na UTIM, ali é uma parte do time operacional, alguns dos infectos, está faltando um ali. Esse aqui foi o primeiro simpósio que a gente fez o ano passado, gestor de chip, aqui no hospital. Esse ano a gente quer fazer outro. Foi 60 pessoas, foi bem legal. Enchemos a sala, foi um momento muito rico de troca. E ali, eu na minha mesa, fazendo revisão diária, e essa é a minha dupla, Clara, outra farmacêutica que trabalha aqui comigo, que chegou agora, antes era um outro, e agora a Clara chegou de novembro para cá, e que me ajuda muito todos os dias. Obrigada, Clara. E agora um pouco dos nossos resultados. Percentual de intervenção realizada, né? Aqui a gente saiu lá em 2022, a gente realizava de todas as prescrições que a gente avaliava, 33% eu precisava intervir nelas, né? Depois a gente caiu para uma mediana de 19%, e agora a gente está numa mediana de 16%. Isso mostra o quê? O amadurecimento da equipe assistencial, né? Muitas intervenções que a gente fazia antes, né? Redução de tempo, começar com CEF, né? Hoje em dia a gente quase não pega mais prescrição de 7 dias, sabe? A gente já pega muito com 5 dias, porque a gente educou a eles de que começa com 5, no quinto dia reavalia se precisa estender. Mas com 5 dias a gente já sabe que é suficiente para tratar muita coisa hoje. Então, isso vai mostrando o amadurecimento da equipe, né, dos médicos, né, da equipe médica, que hoje, quanto menos a gente intervir, isso aqui eu quero mesmo que venha cada vez menor, né, diminua cada vez mais. E aqui vocês não reparem esse pico, foi por causa da instabilidade, a gente não tem os dados muito bonitinhos de junho, então vocês ignorem junho. Taxa de adesão, a gente começou com uma taxa 72%, depois a gente subiu para 82%, e hoje a gente está com a mediana de 85%. Esse número ainda me incomoda, tá? Ele não é um número que eu gostaria de ter, eu gostaria de ter mais, mas a gente teve a reunião de time gestor essa semana e desculpa, gente. E a gente já está vendo planos de ação, levamos isso para a diretoria para poder melhorar esses números aí de aceitação, porque a gente quer que isso aumente, né? Então, a gente já está revendo isso, vamos começar a estratificar quais são as especialidades que tá dando esses, né, que não está aceitando, os porquês, né? Porque a NORAM, ela me dá o não aceite quando é não aceite ou quando é justificado. Então, esse justificado a gente tira, mas e aquele que não está aceitando, né? O porquê que não está aceitando, se não tem justificativa?
E aqui é uma economia financeira, só para vocês terem uma ideia, e olha que isso, por boa parte dos anos, foram feitas de maneira manual. Hoje, na NoHarm, eu tenho um campo que eu consigo, a NoHarm me dá esse cálculo, mas eu tenho um campo lá que eu consigo colocar o valor quando é convênio, porque paciente convênio a gente coloca o preço de venda, porque a gente mostra para o convênio o que a gente economizou. E paciente SUS, a gente deixa o preço de custo. Então, muitos anos fazendo isso de forma manual, a gente, em 3 anos de programa, já estamos quase com 2 milhões de economia, né? É um número bem significativo para, né, para quem começou um pouco, né? Aqui no primeiro ano era, né, a gente tinha uma mediana de 6 mil. Então, esse número ele é subestimado ainda. A gente sabe que ele deve ser muito maior, porque a gente, por muitos anos, a gente fez isso de forma manual. E o NoHarm, queria comentar com vocês, né, um pouco sobre a NoHarm, que ela é uma plataforma que a gente utiliza aqui no nosso hospital para apoiar essas análises clínicas dentro do programa. E falando como alguém assim, né, que vivenciou o antes e o depois da implementação, ele realmente veio para otimizar o nosso tempo, sabe? Ele agiliza muito o nosso processo. Então, nessa tela aqui de indicador, dos relatórios, o que, que eu utilizo aqui dentro? Eu utilizo a tela de intervenções. Lá dentro, né, ele me dá os valores, eu consigo, igual eu falei com vocês, né, consigo estratificar por farmacêutico, por médico. Ele me dá a parte de farmacoeconomia, que é uma parte, assim, muito fantástica, que é onde a gente consegue, né, alterar ali o valor. Na época eu falei, Ana, mas eu preciso que esse número não seja fixo, porque ele puxa o valor de custo, né? E a gente tem pacientes convênio que a gente usa o valor de venda para contabilizar essa farmacoeconomia, quando é conta aberta. E aí ela conseguiu ajustar, e hoje a gente consegue mudar ali manualmente, né, o valor quando é convênio, os dias também. Essa tela ficou muito boa. A gente usa aquela parte ali, né, de revisão que eu falei com vocês, estudo de tipo de antimicrobianos com revisão, então, para eu saber a quantidade de antimicrobianos que eu revisei no mês, que eu olhei no mês, é essa fala de revisão, por isso que ela existe ali, tá vendo? Depois vai ter revisão por medicamento por paciente. Essa tela é nova, que a gente conseguiu com a Ana, indicador de desfecho, que é um desafio para todo mundo ainda, a gente ainda não tinha esse indicador, e ele é muito importante no programa, porque eu preciso mostrar que, tá, tudo bem, você descalona, né, você manda embora para casa mais rápido, você faz um monte de switch, mas e aí, esse paciente, ele volta? Como é que ficou o desfecho disso? Né, ele reinternou, ele precisou depois escalonar o cuidado, porque, né, a gente não pode pensar só na intervenção ali, descalonei, ótimo, ganhei, mas e o depois, né? E isso é um indicador que faz parte das diretrizes, e a gente precisa acompanhar ele, mas a gente sabe o quanto ele é desafiador, a você avaliar um desfecho. A gente ainda precisa muito dos infectologistas para poder avaliar isso, porque é uma coisa muito, muito clínica. Mas aí a Ana criou para a gente uma tela que ela consegue puxar os pacientes, a transição de cuidado ali que é feito, que já ajuda muito para a gente conseguir filtrar esses pacientes que tiveram essas intervenções que poderia ter desfecho, assim, errados, né? Um descalonamento que eu fiz e que o paciente piorou depois. Então, ela já consegue ali me sinalizar aqueles pacientes que tiveram essas intervenções para que eu possa ir atrás de descobrir o desfecho dele depois. E é isso, gente. Como mensagem final para vocês, eu gostaria de dizer, né, que o farmacêutico clínico ele é essencial no controle de infecção. Com um olhar atento e conhecimento técnico, ele antecipa riscos, ele promove decisões mais seguras e ele transforma protocolos em cuidado real. E o PGE é onde a situação se torna visível, eficaz e indispensável. Obrigada. Qualquer dúvida, agora eu estou à disposição, né, para trocar experiências também. Se não der tempo aqui, depois vou deixar meu contato com a Ana, vocês podem fazer contato. Agradeço a Ana de novo pela oportunidade, a todos vocês que estiveram presentes. Foi uma alegria compartilhar essa vivência com vocês. Me desculpem se eu fiquei um pouco nervosa, mas que a farmácia clínica, eu torço muito para que ela siga ocupando esses espaços de impacto aí cada vez mais na vida dos nossos pacientes.